Salve, salve, enteada de Inter! Vamos para mais um dia de negociações do Colorado. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Alário e o Ivan ainda não foram apresentados. Mas até o final do dia de hoje, pelo menos o atacante estará anunciado oficialmente pelo Inter. É a informação que eu tenho e conversei com diversas fontes, tanto do Inter, representantes do jogador. Ele deve mesmo ser confirmado como reforço colorado ainda nesta quinta-feira. De lambuja, o Inter também pode anunciar o goleiro Ivan, que vem para a reserva de Sérgio Rocher. O Alário estava na Argentina tirando férias, foi para a Alemanha pegar as suas coisas e estará em Porto Alegre no dia 8. O dia 8 marca a reapresentação oficial do elenco colorado e também logo após as coletivas e o trabalho de apresentação da delegação do Inter, de toda a comissão de futebol, haverá a posse do novo conselho de gestão colorado. A expectativa é muito grande para que os reforços do Inter já estejam junto dos atuais jogadores do elenco. O Robert Renan foi apresentado ontem, hoje o Alário, provavelmente o Ivan, Fernando está chegando e a expectativa é muito grande pelo Rafael Borré. Ele deve também estar dia 8 já como reforço do Inter. Ainda paira uma dúvida se o Werder Bremen vai liberar o jogador, mas vamos combinar, as informações todas convergem para isso. É o terceiro dia que o jogador não vai ao campo de treinamentos alegando gripe. A gente sabe que ele está nas tratativas com o Internacional e as fontes nos dizem que ele será reforço do Inter. Alan Patrick está renovado até o final de 2026. Conversei com o André Curi, representante do jogador. Ele disse que a extensão de veículo se deu no mesmo molde do atual contrato do jogador. Então o Alan aí renovado, o Inter com seu capitão, um grande maestro, um dos grandes e importantes nomes da temporada promissora que o Inter teve em 2023. Ainda sobre Fernando, foi homenageado ontem lá em Sevilha, né? Fechou a sua passagem no futebol espanhol. O jogador que tem uma trajetória longa na Europa, passou pelo Manchester City, pelo Porto de Portugal, também pelo Estrela Amadora, passou pelo Galatasaray da Turquia, levantou títulos em todos estes clubes, né? Ele foi revelado lá pelo Vila Nova de Goiás, 17 títulos da carreira, sendo 3 deles a Liga da UEFA. 2 vezes pelo Sevilha, e esse é um dos motivos dele ser tão propalado lá na Espanha. 167 jogos, foi homenageado pelos jogadores do time, o capitão Sérgio Ramos, os jogadores do adversário, o Atlético de Bilbao, o estádio inteiro gritou o seu nome, uma homenagem muito bonita e ainda um vídeo muito emocionante da saída do Fernando do Sevilha. E aí não tem outro destino que não o Internacional, fechamento de vínculo por 2 temporadas, ele também fica até o final de 2026 vestindo a camiseta do Inter. Uma correção sobre o negócio envolvendo o Robert Renan. Ontem ficaram no ar 2 possibilidades. A saída dele no meio de ano renderia ao Inter 4 milhões de reais ou 4 milhões de euros? Eu procurei diversas fontes ligadas ao jogador, ao Inter, e ninguém confirmou. Diversos jornalistas divergiam, porque 4 milhões de euros parecia extremado. Isso está batendo a bagatela de 21 milhões de reais, né, na conversão atual. Então eu fiquei com a sensação que de fato seriam 4 milhões de reais, mas não, são 4 milhões de euros mesmo. O Inter conseguiu um negócio, entre aspas, da China com os russos, né? Por quê? Porque pega um jogador por empréstimo, tem sim o risco de perder o atleta no meio do ano, mas é compensado com 4 milhões de euros, batendo 20 milhões de reais no cofre. Isso ajuda muito nas intenções de manutenção do futebol para o restante da temporada. Esse valor pode inclusive aumentar se ele ficar com esta taxa de vitrine para o final da temporada. Lembrando que isso envolve os 2 milhões de euros que o Zenit ainda deve ao Inter por conta da compra do Yuri Alberto. As questões de guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia acabaram embargando um pouco as condições econômicas de transação e de pagamento dos times do leste europeu. Enfim, o mercado está agitado, renovações, chegadas, repito, Alário ainda nesta quinta-feira. O jogador, se não foi apresentado já, será anunciado, mas só chega em Porto Alegre dia 8. Será anunciado nas redes sociais ainda no dia de hoje. Não perca estas e outras notícias do Colorado aqui no Íntias. Um oferecimento da Neugbauer. A nossa história é chocolate. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tchau!